Então vamos lá, pessoal, terceira e última parte do nosso caso clínico. A gente vai agora tratar o paciente e o tratamento dele passa principalmente pela hemodiálise, é o que vai salvar a vida dele de imediato. Não quer dizer que depois esse paciente, o prognóstico dele, ele vai ficar super bem. Não, não necessariamente. Mas agora ele precisa imediatamente de uma hemodiálise, porque senão ele vai morrer simplesmente intoxicado pelas próprias substâncias que o corpo dele está produzindo. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, no que consiste a famosa hemodiálise. Olha só. A hemodiálise, ela acontece da seguinte forma. Isso aqui é uma máquina de hemodiálise, tá? Eu vou explicar os detalhezinhos dela daqui a pouco. Basicamente é o seguinte, o sangue do paciente, cheio de escórias nitrogenadas, vai sair do corpo do paciente, vai passar pela máquina, que é uma série de bombas que vai bombeando o sangue. Esse sangue vai passar por esse filtro aqui, que é o que substitui o rim do paciente, e o sangue sai filtrado. Ele sai já assim, com a eliminação das substâncias que podem levar ao óbito, à morte do paciente, né? E aí entra de volta. Preste atenção, pessoal. O doente renal crônico, aquele paciente que não tem mais rim, não tem mais jeito, ele precisa 3 vezes por semana, normalmente ou segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, esse paciente precisa fazer hemodiálise. 4, 5, às vezes 6 horas. Então, a vida desse paciente é essa. Você, na terça-feira, você sabe que você tem que ir lá fazer 5 horas de hemodiálise. Não importa. Não, vou deixar para fazer amanhã. Não, não tem amanhã. Você tem que fazer na hora, tá? Então, isso aqui é o básico de uma máquina de hemodiálise. Acho que aqui, pronto. Peraí, deixa eu mostrar. Aqui é o básico de uma máquina de hemodiálise. Vamos lá. Normalmente, a gente é feito um processo chamado fistulização. Tá? É um procedimento em que você une uma veia à artéria do paciente, porque aí você gera uma região de alta turbulência aqui, tá? E essa região de alta turbulência é necessária para que tenha uma grande pressão nessa região, para que a gente possa, para que esse sangue possa ser bombeado para a máquina, tá? Em grande quantidade. Então, por tubos bem grossinhos, por sinal. Então, é feita essa fistulização, procedimento cirúrgico, né? O paciente fica dessa forma aqui, ó. Às vezes os vasos ficam bem inchados, fica bem feio, mas aqui, por exemplo, ó, por esses buraquinhos aqui, ó, são enfiados os tubinhos aqui por onde entra e por onde sai o sangue do paciente. Quando o paciente, veja só, um paciente que é um doente renal crônico, presta atenção, tá? O paciente que é um doente renal crônico, ele vai pelo resto da vida, 3 vezes por semana, fazer hemodiálise. Então, ele precisa ter algo definitivo. Por isso é feito a fístula lá no braço dele. Esse nosso paciente, no nosso caso aqui, ele tem 24 anos. Ele tem uma boa chance, caso ele consiga se recuperar do quadro dele, do rim dele voltar a trabalhar. Afinal de contas, provavelmente a insuficiência renal dele não é por causa do rim, é a insuficiência pré-renal, lembra? Então, o que acontece? Esse paciente só precisa que, momentaneamente, eu consiga retirar o sangue dele para poder fazer a diálise e devolver. Por isso, a gente vai inserir esse catéter, chamado CDL, ou catéter de diálise, né? E aí ele vai ter que ser inserido em uma veia grossa, em uma veia grande. Então pode ser na jugular, pode ser na subclávia, pode ser na femoral, tá? São veias importantes, veias grandes. Esse tubo aqui é enfiado, né? E aqui eu tenho duplo lúmen, 2 lúmens. Um por onde o sangue vai entrar, um por onde o sangue vai sair, tá bom? Então, vamos lá, tem uns videozinhos aqui pra gente analisar. Deixa eu tirar aqui o som. Tá? Bom, aqui ele tá aquele desenho, né? Ele tá explicando, deixa eu botar aqui no começo. Vamos lá, sobre a hemodiálise, né? Aqui de forma bem básica, a gente tem o seguinte: o sangue tá vindo por aqui, ó, tá? Entra nesse filtro. Quando o sangue vem, ele é misturado com uma substância chamada dialisato, que é água pura mais uma solução de diálise. São algumas substâncias que vão estabilizar as reações químicas para que esse sangue consiga passar pelo processo sem coagular. Tem várias substâncias que a gente coloca. Então o sangue é misturado a esse dialisato e passa pelo filtro. O filtro consiste da seguinte forma: o filtro consiste de uma série de pequenas fibras capilares
tá? Fibras finas, fininhas. E acontece da seguinte forma, vê só. Aqui está mostrando, ó, o sangue entrando, aqui o sangue saindo. Aí vê só, vê que coisa interessante. Presta atenção. O sangue, ele entra num sentido, ele passa num sentido, enquanto o dialisato, que é aquela solução, ela vem no sentido oposto. Ó, um vem num sentido, outro vem no outro. É por isso que o processo de hemodiálise é um processo chamado osmose reversa, tá? Porque ela é uma osmose forçada. Ela não é lá, bota duas substâncias e espera que a osmose aconteça. Não, uma vai sendo jogada contra a outra, tá? E o que acontece é o seguinte: aos poucos, as substâncias que estão em excesso no sangue, as substâncias que estão assim, os excretas nitrogenados, eles começam a passar para o dialisato e aí eles saem do outro lado, tá? Já com as substâncias retiradas, as substâncias deletérias para o sangue, e aí o sangue já sai puro desse lado, tá? Aqui, ó, ele mostra, bem interessante. Esse vermelhinho aqui seriam as hemácias. Não, aliás, desculpa, a hemácia é o vermelho, né? Na verdade, esses pretinhos aqui e esse azulzinho são substâncias. Substâncias que eu quero eliminar. Então, o que acontece? Ó, o sangue está vindo nessa direção e o dialisado está vindo nessa. Ó. Então, olha o que acontece. As substâncias vão passando para cá. Ó. Algumas continuam no sangue, obviamente, né? Você não vai tirar tudo do sangue, né? Mas você retira o excesso. Você retira justamente o excesso. E aí, o sangue, quando sai, ele já sai purificado. Tá? Então, essa imagem aqui, ó, fístula arteriovenosa. Aí o sangue vem por aqui, ó, tá? Chega aqui, o sangue entra no dialisador, né? Aqui o dialisato, ó, ele vai vir no sentido contrário, né? E vai retirando, por um processo chamado osmose reversa, vai retirando as substâncias, as impurezas. E aí o sangue volta para o paciente, tá? Deixa eu ver. Pronto, esse vídeo foi. Tem outro aqui que eu quero mostrar para vocês. Pronto. Esse aqui também, como funciona a hemodiálise, né? Com que o líquido saia do corpo e passe pela máquina de hemodiálise. A sessão de hemodiálise começa com a introdução da agulha que vai extrair o sangue do inserindo paciente o catéter com na insuficiência fístula renal. arteriovenosa. A agulha é colocada no braço, numa fístula, união entre uma veia e uma artéria para que a vazão de sangue seja grande. Aí o sangue passa por um medidor de pressão arterial e é acrescido de heparina. Olha só, ele normalmente é usado heparina para que esse sangue não coagule na máquina, e uma solução salina. E a solução para salina, evitar né, a coagulação. um soro. Logo após, e aí, é bombeado para bombas, o filtro de diálise. Tá? No filtro, e aí vai pro há filtro milhares de, diálise, de microtubos por onde o sangue no passa. Filtro de diálise, nos capilares, ele vai atravessando eles ficam mergulhados numa solução à base de água e sais. Os elementos importantes, né, do sangue, como os glóbulos vermelhos, são grandes e não atravessam o purificado que percorreu os capilares, sai do outro lado do filtro. Para o paciente. Então, de forma bem simples, é isso que acontece. O último vídeo que eu vou mostrar para vocês é exatamente um vídeo que eu gravei, tá? Não sei, espero que apareça o som para vocês, mas foi um vídeo que eu gravei. Qualquer coisa eu vou... Deixa eu ver como é que eu faço. Bom, pessoal, aqui é o acesso chamado aqui, ó, esse é o paciente, tá? Eu vou deixar sem som, e aí depois eu mostro para vocês Tô em dúvida se tá aparecendo o som para vocês. Vou deixar vou deixar ele... Eu vou deixar o vídeo rolar. Bom, pessoal, aqui tá? Se tiver sem som, após o final dessa parte, se tiver sem som, você já pula, tá? Porque aí depois eu gravo ele novamente explicando, tá bom? Então vamos lá. Um acesso chamado CDL, né? Ele é funcionado na veia do paciente. Nesse caso aqui foi na veia jugular. E pronto, você vê que tem dois caninhos, né? São caninhos bem grossos. E em um deles o sangue sai, no outro o sangue entra, tá? Então já vamos mostrar aqui direto a máquina. Essa aqui é a máquina de hemodiálise, né, que está sendo pilotada pela nossa especialista Arlete.
né? E a Arlete vai explicar rapidinho para vocês aqui como é que funciona o processo. O sangue vem, né, por um desses fiozinhos aí, é bombeado por esse negocinho que faz o sangue girar pela bomba, né? E aí? Aí é onde acontece a filtração. Aqui nós temos o capilar, que substitui o rim do paciente. Tem os dois lumens lá do CDL, os dois caninhos. Um é o venoso e o outro arterial. O vermelho subtende-se que vem o sangue, passa pela bomba, vai até o filtro, é filtrado e segue para o paciente pela linha azul. De volta, né? Já filtrado, aquecido e corrigido, né? Porque a máquina ela corrige. Bom, aí a máquina tem basicamente duas funções. Ela vai corrigir problemas laboratoriais, eletrólitos que esse paciente pode ter, potássio, sódio, creatinina, lá. E a função dessa máquina ela é um mini laboratório, ela vai ajustando, né? E para isso o sangue entra, ele é filtrado e ela vai compensando. Se está faltando potássio, ela bota potássio. Se está sobrando, ela vai tirando, né? Então, assim, por exemplo, aqui a gente tem bicarbonato de sódio, a gente tem ali embaixo uma solução também que contém sódio, potássio para poder repor. E fora isso, ela tem a função também de fazer o balanço hídrico do paciente, né? Quando o paciente está com muito líquido no corpo, e que ele não está urinando, ele está fazendo hemodiálise porque ele não está com uma boa função renal, então ele não está conseguindo fazer essa retirada de líquido, o líquido estava acumulando. Então é preciso que muito líquido entre e líquido saia. Então explica aqui esses dois fiozinhos aqui que estão entrando na máquina. Aqui esses dois tem tubinhos. Essas duas mangueiras aqui, a preta, tudo que é retirado do paciente, a preta vai direto para o esgoto. Nós trabalhamos com osmose, que ela filtra a água antes de vir banhar o capilar. A osmose ela tem 3 filtros, um de micra, 2 de carvão. Então a água que vem para o paciente, ela já vem toda filtrada e testada, pura de tudo. Então ela entra por essa mangueira aqui azul, né, que está bem destacada, e a preta é onde é retirado tudo do paciente, né, que não presta, e é descartado em esgoto. Entendi. Então o sangue já todo ajustado da parte de quantidade de volume, por exemplo, aqui está mostrando quanto a retirada, né, de líquido, 670 ml, e quanto de objetivo, né? Então assim, o sangue dele já com o volume que a gente quer, com a solução que a gente quer, com os padrões que a gente quer, já volta para o paciente, né, pela linha venosa, né? Todo filtrado. É isso. Então, agradeço a nossa especialista, a Arlete. Obrigada. Pela grande explanação. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, então como vocês viram aí, né, o caso de... como vocês viram aí, a apresentação de Arlete, né? Veja, a função da hemodiálise são duas coisas, né, que a gente quer obter. A gente quer obter a retirada do volume em excesso que está no corpo do paciente, afinal de contas ele não está urinando, então acumula líquido, então eu preciso retirar líquido. E eu preciso retirar as substâncias que estão em excesso, as substâncias que estão se acumulando no corpo do paciente. Tá? O processo é um processo de osmose, um processo de osmose mais sofisticado, chamado osmose reversa, e essa osmose reversa leva a uma filtração do sangue. São muitos processos que acontecem, né, naquela máquina que fazem com que o sangue do paciente seja filtrado. Tá? Como eu sempre falo sobre o desfecho, né? O desfecho desse paciente... o acesso chamado... O desfecho desse paciente tá assim, ó. O paciente está fazendo hemodiálise em dias alternados para controle de volume e para remover impurezas. No momento, continua sedado e entubado. No entanto, apresenta melhora do ponto de vista hemodinâmico e respiratório. Ainda não sabemos o status neurológico do mesmo após acordar, quando retirada a sedação. Por quê? Porque o paciente está muito tempo sedado. Então, assim, às vezes, pode ser que nesse período, do mesmo jeito que faltou sangue no rim dele, e gerou a insuficiência pré-renal, pode ser que tenha faltado algum sangue no cérebro também em algum momento, e ele tem alguma lesão neurológica, a gente não sabe ainda, só quando ele acordar.
tá? Nem sabemos se ele evoluirá com a necessidade de hemodiálise no futuro. Não dá para dizer, após o quadro dele passar, se o rim dele vai voltar a trabalhar normal ou se ele vai precisar ficar fazendo hemodiálise pelo resto da vida, tá? Então, é um desfecho, mas que não é um desfecho. A gente não sabe ainda como é que terminou o quadro desse paciente, mas eu tenho certeza que você gostou. O mais importante é o processo, a forma como a gente conduziu a chegada no diagnóstico e o tratamento, e o que é que a gente pode pensar da química, da física, do que a gente sabe, né? Colocar para jogo, para a gente entender o que está acontecendo com esse paciente, tá bom? Então, final do nosso caso, espero que vocês tenham gostado e fico esperando o feedback, tá bom? Abração, pessoal!